Olá, vamos falar um pouco hoje sobre ética profissional. Então, a palavra ética, ela veio do termo grego ethos, que significa caráter, hábitos, costumes. Devemos compreender a ética não apenas como um conjunto de normas que regem nossos atos, né? Como também o conjunto de potencialidade a partir dos quais o ser deve crescer e se realizar, levando em consideração a cultura, a história do ser humano, né? Então, a pessoa, para trabalhar em qualquer área, precisa ter a ética, ou saber a ética que ela tem que ter dentro da função que ela está exercendo, tá? Então, são muitas qualidades pessoais necessárias ao profissional para o bom desempenho de suas atividades. Entretanto, 4 são de extrema importância para facilitar o trabalho em colaboração. Primeira coisa, a exatidão. Ser exato, ser assíduo em qualquer situação. Você tem que ser pontual. Então, a pontualidade, a observância, a exatidão, né, não faltar, isso é muito importante. Ter o discernimento, o critério, a prudência, o juízo, né, a inteligência de escolher o melhor para a empresa ou mesmo para a própria pessoa, né? Entendeu? Não fazendo por fazer. Você tem que ter o discernimento para saber se aquilo está certo ou se aquilo está errado para que você possa fazer. É aquela história, não é porque a pessoa é o patrão que se ele mandar você pular do quinto andar, você não vai pular do quinto andar, né? Lógico que você vai ter que analisar os pós, o que está a seu favor e o que está contra você. Então, os prós e os contras. Então, você tem que saber analisar. Então, tem que ter a inteligência, o discernimento de saber aquilo que está correto e o que não está correto, ok? A lealdade, ser sincero, franco, honesto e fiel aos seus companheiros de trabalho e aos seus compromissos, tá? E ótima coisa, ter uma iniciativa. É muito importante você ter a iniciativa. Por quê? Não espere que alguém mande você fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você já tem as regras, as normas da empresa. Então, não espere alguém mandar você fazer. Tire isso daqui, põe isso ali. Não, você já sabe. Então, é só você agir. Ou, se você tem dúvida, pergunte, mas faça. Não se acomode, porque a pior situação é o se acomodar, tá? Quando você trabalha com pessoas, né, você tem que ter a capacidade de guardar segredo, o sigilo. A discrição, né, é uma qualidade, a discrição é uma qualidade. Respeitar os sentimentos alheios, não ser falador, sabe? Fofoqueiro, né, falador. Tem que ser discreto, né? Você tem que ter essa responsabilidade de não ficar falando, né? Difamando, porque muitas vezes você acaba difamando a outra pessoa. Então, tem que ter a capacidade de guardar o segredo. E lembrar sempre que, quando você sai da sua casa para o trabalho, o problema da sua casa fica na sua casa. Quando você sai do trabalho para a sua casa, o problema do trabalho fica no trabalho. Porque se você levar os problemas de casa para o trabalho e vice-versa, você nunca está bem. Você nunca vai estar bem nem no trabalho e nem na sua casa. Então, você tem que saber ter esse discernimento, essa inteligência de saber separar. Os seus problemas ficam de casa, ficam do portão para dentro. E da empresa, fica do portão para dentro da empresa. Entendeu? A responsabilidade
a assiduidade e a pontualidade, muito importante. A responsabilidade é uma obrigação, né? De você responder pelos seus atos, né? Não jogar os seus atos, a culpa dos seus atos em cima do outro profissional. Tem que assumir os seus atos. A pontualidade. Pontualidade é muito importante. Não faltar no seu emprego, porque se você falta, o seu patrão vai perceber que você não faz falta, entendeu? Então, se você falta, o seu patrão vai perceber que você não faz falta. Ele vai falar, para que eu quero uma pessoa aqui que só falta? Então, já que eu posso ficar 2, 3 dias sem essa pessoa, então eu posso ficar o resto dos dias sem essa pessoa. Então, nunca falte ou evite faltar, para que não percebam que você não faz falta, entendeu? Seja útil. Então, a pontualidade, exatidão nos horários, você tem que ser igual um britânico. Horário britânico. Horário britânico é aquele horário que 9 horas é 9 horas. 7 horas é 7 horas. Não é 7h05, não é 7h10, não é 7h15. 7 é 7 horas. 9 horas é 9 horas. Então, horário britânico, ser pontual. Se possível, chegar antes, mas nunca depois do horário. Isso é muito importante. Talvez é o mais importante da sua profissão. E sempre você chegar com 15 minutos, 20 minutos antecipado, para dar tempo de você se trocar, para dar tempo de você tomar um café tranquilamente, para depois você começar o seu trabalho no horário certo, no horário exato, horário britânico, ok? Vamos à segunda parte da ética profissional. A competência. A competência, ela é adquirida através dos estudos e da dedicação que você vai ter com você mesmo, consigo mesmo. É muito importante a pessoa ser autodidático. Por que autodidático? Você aprender com livros, aprender com vídeos, você assistir bastante vídeos, mas vídeos que vai te trazer um conteúdo que vai te ajudar na sua profissão. Ler livros que vai te engrandecer, que vai te trazer sabedoria. Então, muitas vezes a competência, essa responsabilidade que você tem que ter, muitas vezes você vê através de vídeos, através de filmes, através de livros, e você vai adquirindo essa competência, que muitas vezes a pessoa não tem, às vezes por falta de amadurecimento, mas que ela vai adquirindo com o tempo. Bom, outra coisa importante, relacionamento amoroso no trabalho. Não deve ter. Nunca deu certo. São raros os casos que dá certo. São raríssimos os casos que dá certo. Então, apesar de não ser prudente, né, envolver-se em excesso, às vezes é impossível. Mas devemos manter amizades, sim. Se passar de amizade, o ideal é trocar de local de trabalho. Se a empresa tem filiais, peça para trocar, vá para outra filial. Fica separado da pessoa que você está se relacionando. Nunca fica no mesmo local da empresa. Procura ficar em outros setores, outro prédio de preferência, longe um do outro, porque não dá certo. Então, afastar para não intervir no emprego. Afastar para que a empresa não precise tomar uma atitude contra vocês e que o ciúmes exagerado que às vezes tem, começar a competir um com o outro dentro da empresa, não vai dar certo. Então, o melhor é cada um vai para o setor longe um do outro de preferência. Então, principalmente se envolver com o chefe, né? Esse é um grande problema. Se envolver com a chefia sempre é problema. Então, evita, né? Evitar esse tipo de problemas. Mas se não for possível, né? Se acontecer realmente,
como eu digo, procura separar de empresa ou local do trabalho, um local bem diferente um do outro para evitar. Pode ser na mesma empresa, mas em locais diferentes. Uma coisa importante, lembre-se da sabedoria da água. Lembre-se da sabedoria da água. Ela nunca discute com um obstáculo. A água nunca discute com o obstáculo. A água nunca discute com uma pedra que está ali no meio do rio. Não, ela simplesmente contorna. Ela contorna essa pedra, contorna esse obstáculo e segue o seu caminho. Então, assim a gente tem que ser. Assim que a gente tem que ser. Então, a gente tem que nunca discutir, e sim contornar a situação e seguir o caminho. Essa é a melhor opção. Bom trabalho. Você que vai para estágio de instrumentação, eu vou te dar uns conselhos que vão ser importantes para você, tá? Primeiro, não tenha medo de entrar em cirurgia. Você tem que entrar. Para isso você fez o curso. Então você já tem a base. Você já estudou a base. Você já sabe os tempos cirúrgicos, você já sabe montar a mesa, você já sabe se escovar, você sabe a paramentação, você sabe os tempos cirúrgicos. Então entra para instrumentar. Não tenha medo. Entendeu? Então, o básico você já sabe, que é aquilo que a gente chama de arroz e feijão. Então, isso você já sabe. Só que sempre seja seguro. Faça as coisas com segurança, para não contaminar. Então, faça com bastante segurança. Com calma e segurança. Que todo mundo tem o seu tempo. Então, é só você pedir. Se eles estiverem te apressando, por favor, só um pouco mais de calma que eu vou resolver. Que eu estou conseguindo. Então, se escove com segurança, sem se contaminar, entra, se enxugue, não mostre nervosismo perto dos outros, por exemplo, os próprios médicos, não faça isso, não mostre que você está nervoso. Se você está tremendo ali na hora da escovação e tem um médico do seu lado, cuidado, não fica tremendo, procura mostrar segurança. Principalmente, né, quando é o médico, né, que está do lado se escovando, do seu lado, né, você se escovando e ele se escovando também. Então, evita, né, evita de mostrar medo, mostrar nervosismo. Isso é ponto negativo para você. Isso vai ser ponto negativo, ok? A luva, treine bem antes de você ir para o estágio. Treine bem colocar a luva, que na hora dá nervosismo mesmo, não tem dúvida. Então, treina a colocação da luva, treina bastante, tá? Quando estiver instrumentando, preste muita atenção na cirurgia. Na cirurgia. Esquece a mesa, tá? Que às vezes a pessoa tem mania de ficar preocupada com a mesa, se a mesa tá limpa, se a mesa tá organizada. Não, calma. Não se preocupe com a mesa não vai sair dali, tá? A mesa tá ali, ela não vai sair dali, o material não vai sair dali. Então não se preocupe. Se o material tá sujo, não, calma. Daqui a pouco você limpa. Mas por enquanto se preocupe com a cirurgia. Isso é muito importante, você acompanhar os tempos cirúrgicos, que se você não conseguir fazer isso, você vai se perder na posição que o médico tá. Qual é o tempo que ele tá. Então, isso não vai ajudar nada, ok?